Se te dissessem que a sua mãe é um demônio, você mataria ela para sobreviver? Não adianta dizer que não, porque eu sei que mataria. Afinal, esse é o nosso instinto de ser humano, a sobrevivência. Devilman. Devilman foi um anime muito hypado e muito bem criticado, que foi exibido pela Netflix nessa última temporada de inverno. Essa foi uma das temporadas de inverno mais cheias de animes de qualidade dos últimos, sei lá, trocentos anos, porque geralmente a temporada de inverno é um pouco esvaziada no Japão e geralmente são colocados animes de uma qualidade meio baixa. E, diferentemente disso, nessa temporada nós tivemos animes do peso de Sakura Card Captor, de Violet Evergarden e de Devilman Crybaby, que é o anime que nós falaremos hoje. Devilman Crybaby conta a história de Akira Fudo, um garoto que desde sempre se mostrou muito compassivo pelas pessoas que estão ao seu redor e que era considerado um tanto quanto fraco, um menino chorão por causa disso. Mas depois de um certo dia, seu amigo, o cientista Ryo, retorna de certas experiências, depois de muito tempo que eles não se veem, desde a infância, para ser mais preciso. Então, Ryo faz uma proposta a Akira para transformá-lo num demônio com um coração humano, ou seja, um humano com uma casca de demônio, um demônio dentro de uma casca humana. É uma coisa um pouco abstrata, talvez. Depende da forma que você vai observar. Enfim, então assim, a história começa com Akira usando esses poderes de demônio, de Devilman, para ser a única resistência contra a completa aniquilação da humanidade frente aos demônios. Enfim, essa é a história básica de Devilman, mas ele trata de muitas coisas à margem. Digamos, os temas do anime são muito próximos, apesar de estarem à margem. Perdoem o telefone. Porque afinal de contas o mundo resolve fazer barulho na hora que você vai gravar. Enfim, essas coisas à margem são basicamente o sentido do anime. Todos os temas que são discutidos, que não passaram despercebidos a mim, para a posição que eu vou tomar na minha crítica, mas a minha crítica vai ser fundamentada além disso. Porque sim, eu percebi esses temas e sim, eu tenho uma posição em relação à obra em geral. Enfim, o anime trata de diversos temas como o preconceito, como a crueldade humana, como desigualdades. Ele trata de diversas coisas, como a humanidade sempre buscando se tornar algo melhor, apesar de todas as suas mazelas e falhas. Nós vemos isso muito na correlação entre a Miki Makimura e a Miki e a outra Miki, que é chamada de Miko. Por que ela é chamada de Miko? Porque a Miki Makimura se destaca de tal maneira que a outra Miki precisou ser chamada de outra forma para não ser confundida com a Miki Makimura. Isso é uma temática que é tratada dentro do anime a partir da segunda metade do anime de maneira muito vigente, de maneira muito central, apesar de ser uma trama marginal, uma trama secundária. Tem também justamente essa questão do preconceito, que é tratada justamente, que é tratada diretamente no arco narrativo, no arco de personagem dos meninos cantores de rap, principalmente daquele que se aproxima da Miki Makimura. E tem uma cena que é muito icônica em relação a isso, que ele tá dentro do mercado e o dono do mercado começa a gritar que é assalto só por causa da aparência dele. E ali fica claro que o anime tá querendo tratar
de discriminação e de julgamento e de preconceito. Mas ele não trata de preconceito da maneira que, vamos ser claros, assim, que a Globo trata, colocando a feminista ali, colocando o homossexual ali. É o preconceito no seu cerne mais simples, naquilo que é realmente preconceito, porque você olha pra pessoa, a pessoa tem aparência X e você tem uma posição sobre essa pessoa por causa daquilo que você tá vendo. Só por causa da imagem. Esse é o preconceito que é tratado em Devilman. Não esse preconceito, vamos dizer, modinha que a gente tem hoje em dia, que obviamente é marxismo cultural disfarçado de defesa de causas, mas eu não vou entrar nesse mérito porque esse não é um canal de política. Mas enfim, o anime trata de diversos temas como esse, como muitos outros que eu já expliquei. O próprio Akira é um personagem que o tempo todo ele chora copiosamente pela humanidade, ele chora pelo que a humanidade está se tornando, ele chora pela destruição da humanidade, ele chora por não conseguir salvar pessoas, quando certas coisas acontecem em relação à família da Miki, quando certas coisas acontecem com a Miki, ele chora, mas ele nunca, é um personagem que nunca chora por si mesmo, ele está sempre lamentando pela humanidade. Então, o anime basicamente como o anime é centrado no Akira, mas ele não é... Ele é centrado, ele é focalizado, mas ele não é fechado no Akira, porque as tramas adjacentes, elas se destacam perfeitamente nos momentos onde elas precisam se destacar. Tanto a sexualidade no início do anime, nos primeiros 3, 4 episódios, quanto as características animalescas do ser humano na segunda parte do episódio, como contraponto os demônios sendo completamente animalescos, porque eles têm apenas instintos animais, mas agindo de maneira coesa com aquilo que eles se propõem a ser e de maneira não hipócrita. É uma clara mensagem do anime dizendo que o ser humano é hipócrita porque ele sempre se finge ser uma coisa moral, bela e idônea, mas no fundo ele é um animal incontrolado. E essa é basicamente a principal mensagem do anime, de que o ser humano é hipócrita e de que a humanidade não merece existir. O anime é o tempo inteiro um lamento sobre aquilo que a humanidade é. E a minha opinião, agora chegando na conclusão do vídeo, a minha opinião sobre o anime e sobre a obra em geral é que não é uma obra que é agradável de ser assistida. Eu não recomendo você assistir porque você não vai se divertir. Não vai ser um anime que vai te deixar bem. Não confunda. Eu não estou dizendo que Devilman Crybaby não é uma boa obra, não é um anime bem feito, bem animado, bem desenhado, não sei dizer, porque assim é arte abstrata e é um gosto de cada um. Eu não acho um anime bonito, eu acho ele todo numa paleta de cinza muito incômoda o tempo todo, parece que tem névoa em quase todos os lugares, e nas cenas noturnas é vermelho demais. Me incomoda um pouco a aparência, a estética do anime, mas em relação à animação, é uma boa animação decente, feita como deveria ser feita e sem falhas perceptíveis de animação ou de quadro-chave, nada do tipo. Mas não é um anime agradável, não é um anime que você vai sair sentindo que teve uma grande experiência. Inclusive, a conclusão do anime não é a conclusão mais óbvia, definitivamente não. Na verdade, ela é a conclusão mais óbvia, mas não é a conclusão mais clichê, porque já no decorrer do anime você percebe que ele vai acabar do jeito que acaba, que aquilo não vai dar o que você espera. Então, eu não recomendo pra ninguém esse anime, mas eu também não digo que é um anime ruim. É um bom anime, mas se você assistir, você não vai se divertir. É uma história bem contada, tem discursos bem executados, discursos inteligentes, mas não é uma história agradável. Essa é a minha conclusão sobre o anime. Não tem uma grande trilha sonora, não funciona tão bem musicalmente, não são cenas que te envolvem tanto, mas em dado momento você, em alguns momentos, principalmente bem lá pro final, ele consegue te fazer se envolver e consegue te fazer se angustiar. Mas quando ele realmente se foca nas relações, é um anime que ele é bom
ele te prende quando ele se foca nas relações. Quando ele abre para os temas externos e começa a ser discursivo demais, começa a ser expositivo demais, ele me incomoda um pouco. Mas essa é a minha opinião pessoal. Então esse foi a minha análise, o meu review, a minha posição sobre o que eu acompanhei em Devilman Crybaby, e cada um tem a sua, respeito, gostaria de saber de vocês nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, se vocês gostaram deixem um gostei, não esqueçam de se inscrever, e até a próxima. Eu fui!